para mais uma live aqui do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região. Mais uma vez, vamos agora para a live de número 69 no projeto das lives do CREF aqui. Esse projeto que começou em março, desde o início da pandemia, se entendeu que era importante aproximar os profissionais, especialmente aqueles profissionais que têm uma boa performance no mercado da educação física e que de alguma forma pudessem usar esse espaço do Conselho para dividir a sua experiência, falar sobre os seus desafios. E estamos já na live de número 69, desde que começamos, e vamos então, hoje mais uma vez, receber um grande profissional de educação física, um profissional que, como todos que passaram por aqui, tem muito a contribuir. Hoje o nosso tema será gestão esportiva, então mais uma das facetas, né, da educação física, mais uma das possibilidades de atuação do profissional de educação física sendo tratada aqui por um profissional de alto desempenho, que é o professor Paulo Henrique Azevedo. Ele é do Distrito Federal e hoje nós vamos falar sobre a formação do gestor esportivo e as oportunidades no mercado de trabalho. Eu vou fazer uma rápida apresentação acadêmica aqui do professor Paulo, e em seguidinha eu já vou fazer o convite para que ele entre ao vivo aqui conosco e possa também discorrer sobre esse tema relevante, importante. Você que nos acompanha aqui sabe o quanto nós já tratamos aqui, né, de áreas diversas, né, desde o personal trainer, atividade física para terceira idade, na escola, treinamento de força. Essa semana mesmo nós falamos sobre as oportunidades no mercado das colônias de férias, né, e por aí vai, né, uma série de boas oportunidades que nós trazemos aqui para você que nos acompanha aqui do CREF. E lembrando que esse espaço é seu, profissional de educação física. Então, se porventura você entende que pode estar aqui conosco compartilhando as suas experiências, falando dos seus desafios, das oportunidades de mercado, você é bem-vindo, você é bem-vinda. Basta chamar aqui no direct, a nossa equipe de comunicação vai fazer uma avaliação do tema, né, uma compatibilização de agenda, e quem sabe você está aqui conosco contando um pouco da sua trajetória. Ou você pode também indicar pessoas que você entende que possam vir a contribuir com o nosso mercado, tá bom? Vamos então para a apresentação do nosso convidado de hoje, o professor Paulo Henrique Azevedo. É graduado em Educação Física e em Estudos Sociais com doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, onde atua como docente. Também foi membro de notório saber esportivo do Conselho de Educação Física, Esporte e Lazer do Distrito Federal e avaliador do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Física Superior do Ministério da Educação. Tem experiência na área de gestão do esporte, gestão da carreira profissional e formação acadêmica. Idealizou e coordena o site Gesport, que ele vai também nos contar um pouquinho do que se trata esse projeto, né, professor Paulo? Deixa eu autorizar aqui a sua entrada. Seja bem-vindo, professor Paulo Henrique. Obrigado pela sua disponibilidade. Vamos ver aqui. Ok, é um prazer estar com vocês, né? Nesse momento tão importante que nós vivemos, onde nós precisamos de formar o nosso profissional cada vez mais qualificado para enfrentar os desafios da competição no mercado de trabalho. Muitas vezes nós encontramos, né, uma falta de sintonia entre o que nós temos no ambiente acadêmico e o que é necessário no mercado de trabalho. Eu quero agradecer ao CREF 2 por essa oportunidade, dizer que aqui na Universidade de Brasília, no nosso laboratório de esporte, nos encontramos sempre à disposição para as melhores práticas que visem formar, né, melhor o nosso profissional de educação física competitivo para ser um gestor
não para ser uma mão de obra barata no mercado, mas pessoas altamente qualificadas e que tenham condições de ocupar os cargos mais importantes em nossa sociedade. Excelente, professor. Muito obrigado em nome do CREF. Quero deixar um abraço aqui em nome do nosso presidente e todos os conselheiros aqui. Eu não sei se o senhor se recorda, mas tivemos a oportunidade de nos encontrar em Porto Alegre, quando o senhor esteve aqui para fazer o acompanhamento do professor Roberto, né, na defesa da dissertação de mestrado dele, né? Eu tive o prazer de trabalhar também em Brasília com o professor Roberto. Depois, o ano passado, eu tive a oportunidade de visitar o Gesport, juntamente com o seu filho também, que me apresentou uma proposta de gestão que vocês, através lá do Instituto, fizeram junto ao CREF de Brasília também, extremamente profissional, interessante. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado por estar aqui conosco. Ok, para nós é uma satisfação. Nós temos o Laboratório de Esporte, que é um ente interno, né, da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, e temos também o Instituto de Esporte, que é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha o desenvolvimento do esporte por meio da gestão. E assim nós já realizamos vários trabalhos para instituições públicas e também instituições do terceiro setor e privadas, justamente com esse foco de qualificar para desenvolver melhor o esporte. Excelente. Professor, antes de nós entrarmos no tema, eu queria que o senhor contasse para nós um pouco da sua trajetória, o que lhe levou a escolher esse caminho, que não é um caminho tão comum, né, para os profissionais de educação física, porque principalmente porque o conhecimento nessa área não está amplamente disponível como outros, por exemplo, de personal trainer, de atividade física na academia, né, que é um caminho mais natural assim do profissional de educação física. Como é que é a sua trajetória desde que o senhor se formou e caminhou para chegar até para atuar nessa área que o senhor atua hoje? Bom, inicialmente, isso tudo aconteceu e quando eu sou formado em Educação Física 2 vezes, né? A licenciatura plena, 2 vezes. Eu era formado em Educação Física, e aí eu fui, em 1989, eu fui para São Paulo para fazer um outro curso de Educação Física. E eu fazia esse curso na Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é a instituição mais antiga de ensino de Educação Física do Brasil. Data de 1910, né, e com reconhecimento a partir de 1920. Ela antecede a Escola de Educação Física do Exército e outras. E quando eu fui para lá, eu resolvi fazer uma especialização. Eu fiz a especialização em gestão de pessoas. Quando eu comecei a fazer esse curso, eu percebi a importância que a gestão tem em toda a área da educação física e do esporte. Foi ali que tudo aconteceu. Começou em 1989. E eu fiquei realmente muito assim, preocupado com os caminhos que nós tínhamos no esporte, com uma perspectiva de pouco avanço no que se refere à formação, qualificação de um profissional de educação física gestor, não aquele mero disseminador do movimento, que a coisa vai muito além. Eu não posso começar a trabalhar hoje e daqui a 40 anos estar fazendo a mesma coisa. Eu tenho que gerenciar minha carreira, eu tenho que avançar. Então isso começou ali. Então, em 1990, quando eu retornei para Brasília, e analisando, lembro muito do professor Lamartine Pereira da Costa, do professor Zé Maurício Capino Sul, comecei vendo textos do Sheila Durai, e alguns pesquisadores importantes no mundo, e cada vez aquilo foi me chamando mais a atenção. Foi por isso que eu fiz uma seleção para o mestrado na área de administração, e com especialização em gestão de marketing. Fiz aquela prova da ANPAD, que é uma prova nacional, concorri, obviamente, com o pessoal da administração, 90%, e fiz o mestrado. Estudei a gestão empresarial do esporte no mestrado. Depois eu fiz a seleção para o doutorado e estudei a gestão pública do esporte voltada a pessoas com deficiência. E foi assim que eu comecei a trabalhar. Em 2002, quando eu terminei o mestrado,
em novembro, eu criei o grupo de pesquisa, o Grupo Gesporte. Ele começou ali. E em 2007, nós fizemos todo um trabalho para transformar o grupo no laboratório, no hospital de instalação física. Fizemos algumas reuniões e em 2008 a gente conseguiu as instalações dentro da Faculdade de Educação Física, criamos o Gesporte e é um laboratório que qualifica profissionais de todo o Brasil. Nós temos membros do Gesporte hoje praticamente em quase todo o Brasil, que atuam, contribuem também, né, estão repassando ensinamentos que estão em formação. E é uma equipe que já trabalhou no desenvolvimento da capacitação de mais de 70 mil pessoas, entre eventos, formações, treinamentos, eventos científicos, eventos técnicos e esportivos. Então, nós estamos no mercado desde 2008, oficialmente, o Laboratório de Esporte, e completamos agora 12 anos. E temos aí o Instituto de Desenvolvimento do Esporte, nós criamos também, e dá suporte a muitas atividades que o laboratório, atividades que ele desenvolve, porque muitas vezes a própria universidade não tem condições de auxiliar diversas demandas. Aí entra o Instituto, que também ajuda de todas as maneiras que ele pode ajudar, como ele é sem fim lucrativo, ele pode também investir recursos em uma tarefa ou outra, quando ele dispõe de recursos, para ajudar em atividades que nós desenvolvemos, que, via de regra, são 99% totalmente gratuitas. Uhum. E como é que é, professor, Cortamos um pouquinho, perdemos um pouquinho aqui a conexão. Mas eu estou te ouvindo. Ah, ótimo. Professor, explica para nós, por favor, como é que é a função do gestor esportivo? O que é um profissional que se prepara para essa área, o que ele faz? Bom, é bom se perguntar, que daí dá entrada aos tópicos que eu separei para a gente falar. Certo. Isso tudo começa com uma pergunta. O profissional de educação física, ele está preparado para as demandas gerenciais do mercado? Essa é a primeira pergunta. Porque ninguém sai de um curso de educação física para fazer qualquer tipo de atividade em que ele não seja um gestor. Se você vai ministrar uma aula de ginástica na academia, se você vai orientar pessoas na sala de musculação, você enquanto personal, são todas atividades que exigem de você conhecimento sobre gestão para lidar com as pessoas que estão sob a sua responsabilidade. Isso acontece o tempo todo. A pergunta é, quais são os cursos que estão qualificando essas pessoas para além dessa formação técnica específica? Nós somos tremendamente academicistas. Não esquecemos que lá fora nós dependeremos de alguns conhecimentos que são fundamentais para o nosso sucesso. Não tem outra maneira. Então, a primeira pergunta é essa. Será que esses cursos estão oferecendo? Mas você poderia me rebater e dizer, mas peraí, onde estão essas vagas que então, você está argumentando que tem? Essas vagas, além daquelas que são as tradicionais, convencionais do nosso ambiente de educação física, elas estão muito invisíveis, porque nós mesmos não as detectamos. Você já imaginou quantas dezenas de milhares de empregos que existem só nos clubes esportivos sociais para gestores de instalações, gestores de eventos esportivos? E eu garanto que a média salarial ela é muito além do que aquela que nós encontramos no mercado convencional. Nós temos aqui em Brasília uma demanda muito grande de solicitação dos clubes para indicação de profissionais para lidarem, por exemplo, com isso que eu estou falando. Só que eles precisam de um profissional, pronto. E isso é complicado, porque os cursos de educação física não preparam os profissionais para essas temáticas. Nós estamos muito em cima dos conteúdos técnicos. E nos esquecemos daquilo que vai amparar a atuação do profissional lá no mercado. E com vistas a isso, nós modificamos de maneira assim, muito definida a área de gestão dentro do curso de Educação Física aqui na Universidade de Brasília. A gente trabalha há muitos anos, há quase 30 anos, tentando mudar. Então, para você ter uma pequena noção, no currículo novo que vai iniciar no final de 2021, nós teremos, eu vou falar algumas disciplinas que já existem e outras que estão sendo criadas. Por exemplo, nós
nós vamos ter uma disciplina chamada Gestão Pública e Empresarial do Esporte. Nessa disciplina, para o pessoal da licenciatura, esse conteúdo vai ser importante, nós vamos falar sobre políticas públicas, desenvolvimento de políticas públicas e captação de recursos pela iniciativa, parceria público-privada, por exemplo. No pessoal do bacharelado, nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre busca de novas oportunidades, melhores oportunidades no mercado. É uma disciplina que ela é muito ágil e tem muita relação com o mercado de trabalho, com a vinda de muitos profissionais, gestores, grandes gestores de empresas públicas e empresas privadas ligadas ao esporte e interagindo com os alunos. Nós teremos também uma disciplina, temos já essa primeira que eu falei, ela já existe, essa segunda também, que é a gestão de eventos no esporte. Essa disciplina é muito forte, né? Nós trabalhamos bastante a questão do eventos há muitos anos. Nós organizamos perto de 200 eventos, no meu caso específico, só o G-Sport, mais de 140 eventos internacionais, nacionais e regionais. Essa disciplina também é muito forte aqui no esporte, na formação aqui pela Faculdade de Educação Física. E temos a disciplina Gestão de Instalações Esportivas. Nós somos o primeiro curso do Brasil a oferecer uma disciplina chamada Gestão Estratégica de Instalações Esportivas e de Lazer. É uma disciplina de 60 horas, onde prepara, qualifica. A primeira turma termina a semana que vem essa disciplina. Pela primeira vez no Brasil, a gente está oferecendo isso para os alunos. É muito importante. E uma disciplina teórico-prática muito interessante também. A outra disciplina é Marketing no Esporte. E não preciso falar mais nada sobre isso. Outra coisa, nós temos Informação no Esporte, é outra disciplina fundamental. Como é que circulam as informações do esporte no mundo para nós, aqui pertinho de nós? O que eu posso fazer para que a minha mensagem chegue até o meu provável consumidor? Então, essa disciplina trata dessa questão. Outra disciplina, Economia no Esporte. São aspectos básicos, vão preparar melhor o profissional para entender um pouco da economia. Outra disciplina, Direito no Esporte, que é essencial para qualquer pessoa que vai lidar com esporte, tem que conhecer direito esportivo. Não tem como. Além disso, nós vamos oferecer a disciplina Projeto de Pesquisa em Educação Física na área de Gestão do Esporte, Projeto de Extensão em Educação Física também na área de Gestão do Esporte, e estágio supervisionado em Educação Física dentro do laboratório de esporte, na área de Gestão do Esporte. Aos moldes que uma pessoa faz estágio, por exemplo, como faz na academia. Vai lá dentro do próprio laboratório de esporte, que funciona como se fosse uma empresa. Então, essa é a gama de atividades que eu acho que vai fortalecer. Teve até um colega, há poucos dias atrás, discutindo comigo, que questionou: você está fazendo uma pós-graduação lá do censo aqui, e na graduação. É mais ou menos isso. Se a gente puder oferecer, vamos oferecer. E só vai fazer quem quiser, porque apenas 2 disciplinas são obrigatórias. E o interessante é que nas optativas as turmas são cheias. Porque o próprio aluno já entendeu que isso é importante. Entendeu? Entendi. Eu queria uma curiosidade assim, em nível de Brasil, tá? O senhor tem uma experiência grande, pelo que eu vi no seu currículo aqui, por ter atuado como avaliador, né, do Ministério da Educação. E a gente sabe que com a disseminação dos cursos de educação física, né, tem centenas, milhares, talvez, no Brasil, de novos cursos. De novos cursos. E as universidades, especialmente as privadas, elas tendem a seguir exatamente o que o MEC coloca como currículo, como base curricular, né? Não inventar muita coisa por uma questão de custo, provavelmente, né? E não sair muito daquilo que a cartilha diz, né? Me diga uma coisa, sabendo da importância do conhecimento de gestão para qualquer área, mas nós temos aqui educação física, dentro da nossa área de educação física, por que isso não faz parte da grade curricular obrigatória do Ministério da Educação? Pelo menos uma disciplina para poder despertar o interesse ou ampliar o olhar, a mentalidade do profissional de educação física na sua formação. Hoje já é obrigatório. Hoje, olha, perceba bem, a gestão é uma das áreas dentro da educação física. Se eu tinha saúde, se eu tinha educação, se eu tinha lazer, se eu tinha esporte, hoje nós temos uma área, quinta área, que é gestão.
É obrigatório, sim, você ter disciplina. Tem que ser colocado. Então, a maioria dos cursos hoje tem que colocar disciplina, mas nós fizemos uma pesquisa aqui agora, está até divulgando essa pesquisa, que mostra o seguinte: qual que é o problema da gestão? É que a gente não tem publicação qualificada, porque nós não estamos formando mestres e doutores na área de gestão, são muito poucos. Então, quem vai ministrar as cadeiras de gestão nas faculdades é um profissional que não é da área. Então, ele não consegue dar atratividade para o aluno em torno do conteúdo, e fazer com que o aluno entenda, se motive e aproveite o máximo o que ele não é. E nós temos muito pouco, nós tínhamos 4 alunos aqui pesquisando sobre isso e fazendo um trabalho exatamente em cima apenas daqueles cursos de educação física que possuem pós-graduação, que tem no mínimo nota 4 pela CAPES. Então, pegou os melhores cursos ali e percebeu o seguinte: não estamos formando. Então, quem está ministrando aula, na maioria das vezes, é uma pessoa que está improvisada, não é a área dela. Ela não tem nem o conhecimento e, às vezes, nem a motivação para passar tudo isso para o nosso aluno. E o que nós tentamos fazer aqui é atrair o nosso aluno para ele entender a necessidade desse conteúdo e ele querer fazer isso. Ele não ser obrigado a fazer isso. E nós fazemos uma série de coisas. Por exemplo, nós temos hoje uma coletânea sobre gestão do esporte, que está lá no site www.gesporte.net, totalmente gratuito. Você vai lá e baixa. Nós temos 2 livros. Um é Gestão Estratégica das Experiências de Lazer, que fala sobre gestão do lazer no Brasil, que é uma área fantástica para trabalhar, para inclusive viver bem do lazer, trabalhando com lazer. Temos outro livro, que é Gestão Estratégica de Instalações Esportivas e de Lazer. Esses 2 livros, com autores importantíssimos de diversos países, Estados Unidos, Colômbia, Brasil, Portugal. Tem um monte de gente importantíssima no Brasil, pesquisadores mais importantes nessas áreas. E agora, em abril, a gente lança o 3º da coletânea, que é Gestão Estratégica de Eventos Esportivos, Técnicos, Científicos e de Lazer. Estará também lá no site à disposição gratuitamente. É um material para ser usado, inclusive, nas aulas de gestão de esporte, pelos cursos de educação física. E ninguém pode dizer que não está acessível, que custa caro. Porque a minha opção de fazer esses livros totalmente gratuitos, e nós podíamos ter feito esses livros e termos comercializado. Nós podíamos ter colocado uma editora que colocasse para ser vendido. Mas se eu já estou argumentando que tem um baixo conhecimento, as pessoas ainda não conscientizaram, e ainda fico tentando ganhar dinheiro com isso, eu estou dificultando mais ainda esse acesso. Por isso, muito mais do que democratização, nós fazemos a universalização. Ou seja, o conteúdo está ali, é acessível a qualquer um, não custa nada, e só não usa quem não quiser. Ele é de qualidade, então nós tentamos fazer o nosso papel. É esse o ponto. Então, aqui no Gesporte, a nossa ideia é facilitar ao máximo a formação, inclusive de outros profissionais. Por exemplo, eu sou um professor de educação física de uma faculdade do interior do Brasil, e se quiser contato com o Gesporte, para aproximar mais, para ter mais conhecimento, participar dos nossos projetos, para ampliar, ter mais experiência, isso está fácil para ele. Não é cobrado nada dele, basta ele querer. Então, nós tentamos fazer a nossa parte. Às vezes, você pode pensar, a gente está na região centro-oeste, é mais difícil o acesso. Hoje não tem mais isso. Nós estamos na região centro-oeste e estamos em contato com o mundo inteiro. Tanto é que o Gesporte é conhecido em muitos países do mundo. Porque nada segura mais a gente. Essa fronteira, ela não existe, ela caiu com acesso remoto. Né? Hoje a gente faz tudo à distância. E é o que nós procuramos fazer aqui. Certo. E o que o senhor destacaria como competências que um gestor esportivo precisaria ter? Que competências ele precisaria desenvolver para ser considerado um bom gestor esportivo? Olha só, para eu falar em competências, eu vou ter que antecipar um pouco das coisas, que é o seguinte: eu tenho que ter formação para desenvolver essas competências.
O que está acontecendo é que todo mundo está entrando para o mercado para ser gestor e aprendendo só na prática. Não tem a formação, não tem uma base teórica. Então, porque senão nós ficaríamos falando aqui de competências e não valorizaríamos aquilo que é mais importante de tudo. É que eu não tenho condições de mostrar aqui, senão eu mostraria para você um quadro que tem, que mostra exatamente como se faz. Eu entendo que nós temos dois elementos fundamentais na preparação das pessoas para atuarem como gestoras. A primeira é a formação. Se você não teve, ainda dá tempo de ter. Esses livros que nós estamos lançando é uma base de formação importantíssima, por exemplo. Então, quando eu formo a pessoa, eu doto essa pessoa do conhecimento indispensável para ele atuar tecnicamente como gestor. Só que isso não é suficiente. Ao desenvolver competências, eu percebo que eu vou ficando cada vez mais defasado em relação às exigências. Por isso que eu não aceito essa história de falarem que a universidade sempre anda atrás do mercado, porque as coisas demoram muito a ser modificadas. Basta você querer mudar, que muda. Então, por isso que vem um outro elemento. Eu falei o primeiro, é a formação. O segundo é a qualificação. Eu tenho que qualificar a complementação. Por exemplo, eu não consigo entender num país igual o Brasil, essa febre que nós temos hoje, das pessoas querendo fazer mestrado, doutorado, por fazerem mestrado, doutorado. Nós temos muito poucas vagas nas universidades, proporcionalmente à quantidade de pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado. A grande maioria não vai atuar no meio acadêmico, nem como pesquisador, nem como docente. Não tem vaga, não tem a menor chance. Ao invés de fazer especialização, que é aquele curso que prepara a pessoa para atuar no mercado. Isso é qualificação. Ele vai aprender a fazer para as mais modernas técnicas, desde que o curso seja bom, obviamente. Claro. Então, eu tenho que qualificar as pessoas para elas atuarem melhor. Porque no mestrado doutorado, você vai estudar profundamente sobre determinados conteúdos que não é bem aquilo que as instituições que trabalham com educação física e esporte, elas necessitam. Elas precisam de pessoas que saibam se relacionar com os clientes, com as pessoas que vão receber o serviço oferecido pelo profissional, tem que saber aplicar técnicas indispensáveis para que esses clientes eles se perenizem, eles continuem a trabalhar com você, para evitar esse turnover violentíssimo em qualquer área do esporte no Brasil, da educação física do esporte. O turnover é assustador, eu entro e saio, é muito grande, porque o próprio profissional não sabe lidar com esse cliente. Então, logo, ele se vê insatisfeito. Basta ver em academias. Quando a pessoa chega na academia, a pessoa é um deus. 3, 4 meses depois, as pessoas passam perto daquele cliente e nem cumprimentam ele mais. Então, nós não estamos preparados para lidar com essas pessoas. Logo, elas estão desmotivadas a continuarem com suas atividades. Saem, depois entram de novo, entram de novo. E isso provoca também um desequilíbrio financeiro nas empresas. Por quê? Elas gastam muito mais para captar novos clientes do que gastariam se investissem na qualificação dos seus profissionais para manter os clientes que ali já estão. Então, quando você faz um trabalho para qualificar gestor, você também prepara essas pessoas para essas demandas que acontecem. Então, isso tudo é importante a gente ver dessa maneira. E não tem como. Se você começar a parar para pensar de maneira até sutil, quem foi aluno meu sabe muito bem disso, eu costumo dizer, nós usamos terminologia, uma vasta terminologia, que é da área da administração, depois queremos dizer que a nossa atividade não tem nada a ver com a administração. Se você pegar, por exemplo, são os exemplos que eu costumo citar, introdução, se eu fizer depois atividade propriamente dita, e depois volta a calma, o que é isso? Que é o que? A introdução, desenvolvimento e conclusão que vem da administração. Que a pedagogia se apropriou para a escola, para o ensinamento, mas que são termos da administração. Se você pegar termos como macrociclo, mesociclo, microciclo, usados no treinamento esportivo, são termos específicos da administração, que foram apropriados por nós, treinadores esportivos, para
identificar aquelas fases do treinamento. E aí nós vamos ter uma gama de atividades importantes que nós utilizamos. Então, nós temos necessidade. A gestão não é nada melhor do que qualquer coisa, não de maneira nenhuma, mas é uma ferramenta, é um suporte essencial para o profissional da educação física. Não é melhor mesmo, é um equívoco. Jamais nós defendemos que isso seja de um valor maior do que as outras áreas de maneira nenhuma. Mas nós não podemos deixar de compreender a gestão como um instrumento essencial para que o profissional desenvolva com a melhor competência possível as atividades para as quais ele foi formado. Sim. Professor, curiosidade aqui também. Como é que se consegue emprego nessa área? Como é que eu consigo uma colocação profissional? O senhor sabe, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 grandes eventos. Aqui em Porto Alegre, eu fui um dos coordenadores da Copa do Mundo e em Brasília, das Olimpíadas. E eu vi que tinha muitos cargos lá, que a grande maioria, inclusive, não era ocupada por profissionais de educação física. Alguns cargos tinham profissionais de educação física, mas a grande maioria não era. E eu percebi que a forma de colocação ali nesses meios, tu necessariamente tinha que conhecer alguém que te indicasse, que te colocasse, que fosse abrindo portas. Se alguém está nos assistindo agora e está se sensibilizando com esse tema, daqui a pouco o nosso colega aqui está pensando, eu gostaria de ir para essa área e tal, vou começar a estudar e vou tentar me colocar em lugar. Qual é a estratégia que se adota para se colocar no lugar e construir uma carreira nessa área? Olha, é muito simples, viu só? A primeira coisa que nós temos de fazer é identificar esse mercado invisível que eu falei. As pessoas não estão buscando os profissionais de educação física para essas vagas porque nós não somos qualificados para elas. O nosso curso não nos forma. E vou ser bem claro para você. Por que existe indicação e não existe a seleção, uma seleção rigorosa? Porque se você parar para pensar, no curso de administração, eu não conheço um curso de administração que tem alguma disciplina relacionada com o esporte. Eu não conheço, nunca ouvi falar. Então, a administração nunca acreditou no esporte. E foram eles os primeiros a perderem, porque se você for pensar a bem do raciocínio lógico, eles é que estariam mais à frente para ocupar essas vagas. Por quê? Para ocupar essas vagas. Porque se eles tivessem conhecimento sobre esporte, a formação deles é muito complexa na área de gestão. Eles estão muito mais aptos do que nós. Só que eles não acreditaram nisso. E muitos cursos no Brasil de educação física começaram a investir na formação de gestores. Hoje, a administração fica muito atrás. Normalmente, quando eu vejo ou participo de alguma seleção de contratação de gestor esportivo e que entram alguns profissionais de administração, a gente percebe que o profissional de educação física está muito mais preparado do que o administrador. Por quê? É muito mais simples você repassar conhecimentos sobre gestão para uma pessoa do que preparar uma pessoa sobre esporte, que é um conhecimento muito dinâmico e complexo. É muito mais demorado do que você passar bases essenciais de gestão. Então, primeiro ponto, a própria administração, ela perdeu muito, e os profissionais de administração, eles perderam muito. Então, se eu não tenho profissional de administração que conhece esporte, que faria uma gestão adequada, seja de instalações, de eventos, de clubes, de qualquer área, o que se opta, então? Vou chamar alguém da minha confiança, uma pessoa conhecida. Então, a vaga, ela continua ali, ocupada por alguém que a qualquer momento pode sair, porque ele não tem as competências essenciais para desempenhar. Ela continua ali, só que as pessoas nesses locais, elas não sabem que nós somos preparados, ou que existem pessoas preparadas. Então, essas vagas invisíveis, muitas vezes elas são ocupadas por pessoas que não têm qualificação. Vou te dar outro exemplo aqui, é um número assustador. Você imaginou quantas centenas de milhares de empregos nós temos só na gestão de instalações esportivas, como ginásios,
campos de futebol, parques aquáticos, entendeu? Toda essa área que os municípios no Brasil inteiro, são centenas de milhares, que cada espaço daquele era para estar administrado por um profissional, especialista. Como fazem alguns países no mundo? Eles têm lá, essa instalação custa X para o Estado para que ela seja mantida por ano. Aí, quando ela começa a fazer as contas, se eu contratar um especialista nisso aqui, para tomar conta desse ambiente, e se eu der motivação para ele buscar recursos para fazer o financiamento dessa manutenção interna, no final, o proprietário daquele espaço, ele vai ter lucro. Ele paga o administrador e ele tem lucro. Então, o que acontece em alguns países? Eles fazem concursos. Vai ter um parque aquático numa cidade qualquer lá, municipal. Eles fazem concurso. E aí a pessoa se candidata e oferece a proposta. Nesses 2 anos de contrato, eu vou fazer isso. Cada um vai lá e faz. Eles vão escolher quem vai ser. E eles vão pagar aquela pessoa, e aquela pessoa desenvolveu o que ele prometeu. Chegou no final, ele não gerou, né, novas receitas, ele não desenvolveu um processo adequado, etc. Ele simplesmente é cortado. Ele não pode nem participar do outro pleito. Se ele atingiu as metas todas que estão lá, ele ganha o direito de continuar pleiteando e ainda entra com a pontuação a mais, além daqueles que vão entrar nessa seleção. E se ele supera as metas e traz mais recursos, ele primeiramente recebe uma bonificação salarial importante, ele pode ser recontratado independentemente de concurso, e todo mundo ganha com isso. Você vai, por exemplo, em Portugal, você vê instalação esportiva em Portugal, é uma cidade minúscula, com 3 mil habitantes. Você vai lá, a instalação esportiva está em perfeito estado funcionando, mas tem lá um gestor. Então, essas vagas, como eu falei, elas são invisíveis para nós, que não estamos atentos. Quando é que você tem um aluno querendo fazer um estágio supervisionado num clube esportivo social? Você não vê. Então, por quê? É aquela a vaga invisível que eu falei. Muitas vezes ele vai lá e faz o estágio, depois do estágio ele é imediatamente contratado, inclusive. A vaga está ali. Precisa que alguém veja um profissional com competência e qualidade para ocupar essa vaga. Para tirar dali algumas pessoas que não estão qualificadas, não estão preparadas. É mais ou menos isso aí o caminho. Entendi, porque o interessante disso que o senhor está levantando aqui, é que uma vez o senhor falando aqui, passa a entrar no radar da pessoa, do profissional, né? Porque olha só rapidamente pensando aqui agora, o senhor falando e eu pensando, nós temos centenas, inúmeras de federações esportivas que precisam de auxílio na gestão esportiva, desde as profissionais, as amadoras, né? Você vai ter projetos sociais, você vai ter projetos prefeitura. Vão dizer que o senhor não encontre nada, então, tá? Não encontrei nada. Você pode empreender na gestão esportiva, criando seus próprios projetos, se utilizando do conhecimento da gestão para fazer com que esse projeto ascenda, né? Então, é sem dúvidas um conhecimento muito rico que tem condições aí de agregar muito na carreira do profissional. E nós podemos ampliar mais isso, para mais perto das pessoas. Por exemplo, a Faculdade de Esporte da Universidade do Porto, ela tem um professor lá que é responsável por todas as instalações. Um professor. Mas você vai ver o nível das instalações, aí você entende a importância que tem. Vou dar outro exemplo. Algumas academias grandes do Brasil têm gestor, contratam profissionais gestores de instalações esportivas, que acompanham 24 horas por dia os equipamentos de ginástica, de musculação, as bicicletas, inclusive o funcionamento geral, né? A parte hidráulica, a parte elétrica, tudo isso aí é um gestor de instalações que é contratado, com foco, obviamente, no esporte, mas atendendo a outras necessidades também.
Se você pegar também, além das academias, tem muitas escolas particulares no Brasil, tem várias, que contratam gestores das instalações esportivas da própria escola. Ele não é professor, não é nada, é um gestor de instalações esportivas. E ele trabalha ali fazendo que tudo funcione, que os alunos cheguem ali e tudo esteja preparado para receber as atividades que estão previstas. Se eu começar a elencar para você, tem hotéis no Brasil que contratam profissionais que são gestores das instalações de esporte e lazer. Esporte e lazer. Então, a quantidade de vagas é muito maior. O que eu falei são vagas invisíveis que as pessoas se negam. E nós temos, inclusive, infelizmente, muitos professores que não acreditam nisso. E se eles estão dentro da instituição, estão ensinando, e não acreditam nisso, e passam isso para os alunos, isso é muito complicado. Eu fico imaginando o seguinte, o professor Renato Garcia Nóbrega, ele me antecedeu na Faculdade de Educação Física, eu entrei na vaga dele, uma pessoa, foi um verdadeiro herói, porque ele, na década de 80, ele conseguiu inserir a gestão de esporte no currículo do curso de Educação Física, na capital federal, que tinha assim, um pressuposto básico, sempre foi formar professores para atuar nas escolas aqui de Brasília, naquela época, claro. Então, ele conseguiu colocar 2 disciplinas obrigatórias no currículo. Então, eu acho que esse sim tem que ser homenageado, tem que ser prestigiado. Ele consegue colocar uma disciplina que chamava Fundamento da Administração do Desporto, era o nome da disciplina, e outra disciplina chamava Prática de Organização de Eventos Desportivos de Lazer. Uma base teórica e a outra era prática. Então ele fez isso acontecer. Quando eu cheguei, ele aposentou, eu fui para a vaga dele, então para mim foi muito mais fácil. Eu já encontrei a coisa pronta, eu tive que trabalhar para manter e ampliar, que é aquilo que o gestor tem que fazer, não é mesmo? O gestor tem que manter o que já conquistou e ampliar. E é o que nós temos trabalhado. E, graças a Deus, nós conseguimos, ao longo de quase 30 anos, é muito fácil mostrar para qualquer um. E nós temos disposição também para conversar com outros colegas, coordenadores de cursos, que querem implantar essa parte também de gestão nos cursos das instituições públicas e privadas também. Nós temos uma ligação excelente aqui no DF, o Gesporte, com todas as faculdades particulares. Em todas. Temos uma relação fantástica, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, mas é na instituição federal, então não vai ter. Não existe isso. Nós fazemos um trabalho aqui, que, como eu falei, é para universalizar. É dar as melhores condições para a pessoa fazer as coisas, mesmo para aquelas que não têm recursos. Ele só não vai usufruir se ele não quiser. Aí é outra discussão. Para ver, isso que o senhor falou é extremamente importante, né? O que o senhor falou do seu antecessor e o seu papel também, porque dada a diversidade que tem na educação física, né, existe uma certa concorrência entre disciplinas que um determinado grupo defende que é importante, outro grupo defende que é aquela. Então, o professor que conquista isso, ele que tem que ter uma fundamentação e uma capacidade de convencimento para colocar, né? Eu não quero uma disciplina, eu ainda quero 2 disciplinas, né, de gestão. E o senhor também, certamente, ao longo desses quase 30 anos aí na frente desse espaço dentro da universidade, também tem que, diariamente, provavelmente, mostrar o valor, né, da gestão para que permaneça lá, para que não venha um outro grupo dentro do colegiado aí, de repente, quem sabe a gente tira essa e coloca essa, ou algumas coisas nesse sentido, né? E aí fica a mensagem e o desafio para outros colegas nossos que estão aqui nos acompanhando, para fazer isso também, né? Buscar aquilo que acredita, né? E nesse caso aqui a gestão, e tentar defender isso dentro das universidades, porque certamente com profissionais mais preparados, com mais visão estratégica, visão de gestão dentro da sua formação, a educação física vai crescer como um todo, né? Como um mercado mais profissionalizado, mais sério, e todo mundo vai colher benefícios com isso. O que vai acontecer é que as pessoas de qualquer área, da educação física, vão ser beneficiadas com esse conhecimento.
A gestão não compete com nada, ela vem para ajudar. E perceba só, hoje nós temos um leque aí de 10 opções de curso. O que nós tentamos fazer? É que o nosso aluno é que seja o defensor da atividade. Na medida em que eu ofereço a disciplina, ela rapidamente, ela se esgota, seja ela obrigatória, ela vai encher de toda maneira. Ainda mais na instituição pública, ela vai encher. Mas eu ofereço as optativas e os alunos estão todos matriculando. Isso demonstra que eles estão interessados nesse conteúdo. Como é que depois eu chego no conselho da faculdade, alguém vai dizer que tem que tirar? Se até as disciplinas optativas estão cheias. Todos os semestres a gente tem que ficar aumentando a quantidade de vagas. Agora, nesse período de pandemia, nesse semestre atípico que nós tivemos, que foi o primeiro, nós tivemos um número de alunos desistentes nas disciplinas de maneira assim, assustadora, muito grande. E eu consegui conduzir as disciplinas que eu trabalhei esse semestre com a perda um pouco maior do que o normal. Um pouco maior, só um pouco maior. Porque o aluno ele tem interesse, e ele leva isso lá para frente. Ele mesmo, porque é para ele. Porque o curso não é para os professores. Então, se os professores não tiverem essa percepção, eu acho que logo, logo, os próprios alunos vão dizer, olha, o nosso curso tem que ter conteúdo que me prepare para lidar com as pessoas. Como é que eu me relaciono com o cliente? A gente trabalha diversos aspectos, até a maneira de se vestir, a maneira de cumprimentar as pessoas, de falar, de se relacionar, de escrever. Tudo isso faz parte da gestão. E outra coisa, nós preparamos o profissional para ele fazer um projeto de carreira, para ele fazer a gestão da sua carreira profissional. Todo mundo entra no mercado e começa a trabalhar. Ele não pensa, o que eu quero para mim daqui a 5 anos? Então, quando eu formo o gestor também, eu preparo esse profissional para que ele desenvolva uma gestão de carreira. Isso é fundamental. Ninguém quer chegar daqui no final da carreira fazendo a mesma coisa que faz hoje. Então, perceba, isso não choca, não briga com nada na área de educação física, muito pelo contrário. Contribui em qualquer área. Se você vai ser um preparador físico, vai ser um técnico, vai ser um professor de escola, você vai ser um professor de nível superior, tudo isso vai te ajudar. Não vai conflitar com nada disso. Esse ponto é extremamente importante que o senhor trouxe, no sentido do profissional, porque gerir um negócio, por exemplo, gerir um projeto, não necessariamente tem que ser gerir um CNPJ, né? Você pode ter uma mentalidade de negócio e gerir o seu caminho como se o negócio fosse, né? E para isso as ferramentas de gestão também vão te ajudar muito a traçar corretamente os objetivos, a definir corretamente as metas, a mensurar os resultados que o senhor atinge, né? Então é sensacional. Olha aqui, ó. Inclusive tem uma colega nossa aqui falando, a gestão é fundamental, deveria ser obrigatório desde o ensino fundamental. Sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Existem alguns países que a gestão é conteúdo curricular, desde as bases. A pessoa, olha, se a gente fosse falar aqui, tem 1 milhão de exemplos que a gente poderia arrolar nesse momento. Por exemplo, eu posso decidir de diversas formas como eu vou iniciar o meu dia. Mas se eu planejar, com toda certeza, eu vou ter um leque de opções muito melhor. Se eu quero, por exemplo, se eu tenho pouco tempo para fazer alguma coisa e preciso dormir um pouquinho mais, se eu me planejar, eu posso dormir um pouquinho mais e depois fazer tudo que eu tenho que fazer sem perder nada, desde que eu planeje. Então isso serve para a vida de qualquer um. Não serve, não é só a questão do esporte nem de nada. Isso é um aprendizado que você leva para tudo que você faz. Nós temos algumas técnicas que nós desenvolvemos no GESPORT, por exemplo, como nomear um arquivo do computador. Dificilmente alguém que aprende aquela técnica
vai usar em seu computador uma outra maneira, porque a gente mostra que é a maneira mais fácil que tem para você encontrar os seus arquivos. Mas se tiver com dúvida do arquivo, não sei, não lembro direito aqui o nome daquele arquivo e tal, essa técnica te facilita você encontrar o arquivo, por exemplo. Então, é um monte de coisa importante. O nosso laboratório funciona como se fosse uma empresa. E lá todo mundo tem que participar das reuniões, tomar decisão. Ele precisa fazer uma série de atividades que são também atividades braçais. Ele tem que aprender a fazer, sim. Ele aprende a fazer um monte de coisa. Então, porque quando ele for o protagonista e tiver que delegar aquela atividade para alguém, ele sabe quando aquela tarefa está sendo bem feita ou não. Porque ele sabe fazer também. Isso não impede. Ele não conhecer fazer, não impede que ele saiba também liderar. Mas quando ele também sabe fazer, ele amplia essa possibilidade dele. Ele qualifica mais o seu modo gerencial. Então, são essas coisas que a gente tenta passar o tempo todo dando resposta. E nós temos aí um tanto de gente importante no Brasil que passou por resposta e você não acredita. Então, não só no Brasil, no exterior também. Professor, com relação à pandemia agora, quais foram os maiores desafios que o gestor esportivo que estava no campo agora, gerindo aí o clubes, porque o esporte parou de modo geral, né? O senhor saberia dizer pessoas que se reinventaram, a atuação efetiva do gestor esportivo nesse cenário de pandemia? Olha só, isso é muito importante e a gente tem que discutir. Nós fizemos uma mesa agora, na 10ª Jornada Internacional sobre Gestão do Esporte, foi a última mesa, que tratou exatamente a questão da formação e o novo perfil do gestor esportivo a partir de agora. Porque se nós não formarmos as pessoas nem para atender uma coisa que acontecia há mais de século, assim, então imagina esse gestor que está lá, que já não está preparado, frente a essa grande novidade, esse grande desafio. Então, os prejuízos foram muito maiores do que poderiam ser, dada a inexistência, primeiramente, como eu falei lá atrás, da formação. A pessoa não tem formação. Não teve a qualificação, que é a ampliação, a melhoria das bases tecnológicas, etc. E tal. Então, houve muita perda, muito mais do que a gente encontrar uma outra solução importante. O que nós podemos, por exemplo, dizer, no nosso caso específico, nós fomos pegos também, nós trabalhávamos há um ano no planejamento para a realização do 10º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região. É um evento que nós fazemos, nós idealizamos para o CREF7 e fazemos para o CREF7 desde 2011. Então, o que aconteceu? Nós estávamos com tudo pronto em março, o evento todo pronto. Passagem, hospedagem, alimentação, palestrantes estrangeiros, um monte de coisa, tudo pronto. Até o dia 14 de março. Quando foi aí, vai parar tudo. Então, o que acontece de cara? As pessoas entram e falam o seguinte: e vamos parar ou vamos prosseguir? Uma boa parte fala, vamos parar. Porque não sabe o que fazer. Mas aí vem o questionamento: será que nós estamos fazendo o trabalho certo ou não? Então vamos verificar se o trabalho está sendo feito de maneira correta ou não. Vamos fazer aí, em 3 meses, aquilo que nós planejamos lá para outros 9 meses e não pudemos fazer. Então trabalhamos em fazer esse evento totalmente online. Foi o primeiro evento técnico-científico no Brasil, na área de educação física, realizado inteiramente online. Tanto a parte de palestra, como todas as apresentações orais, pôsteres de comunicações orais. Tudo foi feito online. Porque nós tivemos vários eventos feitos aqui no Brasil, palestra, faz ao vivo. Mas quando você entra toda a etapa científica e coloca ali dentro, nós não tínhamos feito ainda. Então nós entramos, fizemos esse trabalho,
Isso comprovou que nós tínhamos quadros suficientes para satisfazer essas demandas. Nós contamos com pessoas do transporte, inclusive fora do Brasil, já não vivo mais aqui, que essas pessoas participaram de todo o planejamento para que o evento acontecesse, sendo pessoas em alguns países e vários estados do Brasil que participaram desse projeto, até nós colocarmos em prática. E no dia 22 e 23 de maio nós fizemos o evento. É claro que foi um pouco assustador no início, mas depois disso, o que nós percebemos, por exemplo, a gente trouxe um especialista, por exemplo, lá de Portugal, para falar sobre a temática, sobre as questões do clube, é um especialista do Sporting Clube de Portugal, né? Para eles, a coisa não é tão complicada como é para nós, porque normalmente o profissional que está lá na parte de gestão já é um profissional qualificado. Dificilmente eles vão contratar alguém por indicação, como você falou. Dificilmente lá em Portugal eles vão fazer isso. Então, por já encontrarem profissionais preparados e uma estrutura muito mais compatível com soluções mais rápidas, mais ágeis, eles levaram à frente. Mas você vai perceber que na própria Inglaterra nós tivemos muita dificuldade também. Até hoje eles têm dificuldades lá. Eles têm superado tudo isso através da injeção de muito recurso financeiro. Mas se eu tivesse profissionais muito bem preparados, eu economizaria também. Outro ponto também, se você for para pensar, as outras modalidades que não o futebol, quase acabaram. Você vê o voleibol brasileiro, que é o voleibol mais importante do mundo. Nunca ninguém ganhou tanto no mundo como o voleibol brasileiro. O voleibol hoje se encontra uma situação realmente muito delicada. É o voleibol como um todo, não estou falando do clube A, B ou C. Então, mas o voleibol brasileiro. Então, muitas vezes a gente fica enxergando só o futebol. Então, quando eu levo o gestor esportivo qualificado para dentro desses clubes, para dentro dessas modalidades, elas vão melhorando pouco a pouco o seu desempenho e elas vão conquistando suas autonomias ao longo do tempo. Agora, se eu insistir contratando apenas as pessoas que são próximas, né, para ocupar a vaga, bom, pode ser porque eu não tenho encontrado realmente uma pessoa qualificada. E dois, é o seguinte, o risco é altíssimo. A possibilidade das coisas não darem certo é muito alta. Faz muito sentido isso que o senhor trouxe aqui, justamente porque em outros mercados as coisas não acontecem dessa forma, né? Por que as pessoas preferem indicações dentro do... Ainda preferem, né? Que logo não vão mais preferir, mas ainda preferem indicações dentro do meio esportivo, justamente porque não querem correr riscos, porque sabem que a formação no Brasil ainda não chegou num patamar, no patamar ideal para que nós tenhamos mais tranquilidade de abrir um processo seletivo normal, sem nenhuma indicação, e poder fazer uma entrevista, depois poder fazer uma avaliação, enfim, e contratar essa pessoa. Acho que faz muito sentido isso. Eu acho que a mensagem, inclusive, que fica dessa nossa conversa, professor, é justamente o mar de oportunidades que o mercado de gestão esportivo tem no momento em que as pessoas, né, os nossos colegas, acordarem para isso e passarem a buscar massivamente a qualificação profissional, para poder ocupar esse espaço que é nosso, sobretudo. Né, professor? Se você observar bem, o próprio regimento do nosso Conselho Federal já coloca como atribuição nossa essa atuação. Eu só não entendo por que até hoje nós não nos despertamos para isso. Nós não enxergamos a quantidade de emprego que tem disponível. É importante salientar, com a média salarial acima do que recebe um profissional de educação física em outras áreas. Está aí. A gente percebe muito bem isso. São salários muito grandes. Aqui em Brasília tem clubes que os clubes pagam para um iniciante da gestão, dependendo do clube, de 5 a 9 mil por mês. Um gestor de instalações, por exemplo.
e que é muito superior ao que um profissional de educação física recebe normalmente aqui no mercado. E aí, por que nós não fazemos isso? Por que é ruim isso? Entendeu? Qual que é o problema de nós nos prepararmos para termos os benefícios disso? Que não dá para entender. Sim, é verdade. Professor, eu quero lhe agradecer pela sua participação mais uma vez. Estamos chegando aí ao nosso tempo determinado para a nossa conversa de hoje. Eu quero mais uma vez agradecer, também lembrar as pessoas que nos acompanharam aqui. Queria que o senhor deixasse aqui os seus contatos também, para as pessoas poderem lhe procurar, né, conforme o senhor fez o convite, poder procurar o G-Sport também e começar ou amplificar esse movimento de qualificação profissional dentro da área da gestão esportiva, né? Que é o convite que fica aqui para todos nós. Queria também deixar para o senhor fazer as suas considerações finais. Bom, eu quero, então, primeiramente agradecer a você especificamente, ao CREF 2, por essa gentileza. É importante que debata algumas temáticas que as pessoas não estão muito ligadas, sem esquecer de que o esporte movimenta no mundo mais de $1 trilhão. Isso é importante, são milhões de empregos, e as pessoas não chegaram. Então, essa oportunidade é muito importante, ela é relevante, desculpe, e eu agradeço, tá? Me coloco à disposição. Quem quiser qualquer tipo de informação, se quiser pelo site, nós estamos em todas as redes sociais. Se você entrar G-Sport UNB no Instagram, se você entrar G-Sport no Facebook, onde você entrar, fazer o nosso site é www.gsport.net. Então, temos também um blog G-Sport. Se entrar procurar o blog G-Sport, também estará lá. Se você quiser mandar um e-mail para fazer um contato inicial, se for necessário, basta mandar um e-mail para gsport@gsport.net. A gente está à disposição e coloco também, sempre precisarem, essa que é a nossa intenção de vida, muito mais do que profissional, de vida. Sensacional. Pessoal, quero agradecer a audiência de todos também, agradecer mais uma vez ao professor Paulo Henrique, desejar a todos um excelente final de semana. Na terça-feira estamos de volta aqui. Vamos falar sobre consultoria fitness em condomínios na terça-feira também. Outro grande profissional vai estar conosco aqui. E continuem contando aqui com o nosso canal do CREF para sempre informação, compartilhamento de conhecimento e seguimos firme aí nessa luta pela valorização da nossa profissão. Um grande abraço, professor Paulo. Grande abraço, pessoal. E a gente se vê semana que vem. Muito obrigado. Até logo.